Ninguém te conta isso, mas a solidão do imigrante é muito mais do que estar longe de casa ou sentir saudade das pessoas que ficaram lá. É se sentir como um estrangeiro em si mesmo. E não perceber isso pode colocar o teu sucesso e o alcance dos seus objetivos em xeque. Parece complexo, mas vem comigo que eu vou te explicar. Opa, Marão na área, rapaziadinha, tranquilidade total. Quantos anos que eu não falo essa frase, não é mesmo? Por aqui? Ainda tranquilidade total, eu voltei. E atenção agora, você pode estar em sofrimento e acha que não está percebendo. Vamos do início. Você muda de país achando que vai ser só a saudade da família, dos amigos, o sol, da comida. Mas de repente percebe que a solidão é muito mais profunda. É quase como você perder esse pedaço da sua identidade, pedaços de você mesmo. Hoje eu quero falar sobre essa solidão que quase todo imigrante conhece. Muitos fazem de conta que ela não existe e poucos têm coragem de assumi-la. Afinal, aceitar vulnerabilidades e defeitos não é uma coisa fácil, não é mesmo? Fora que muitas vezes a gente nem é ensinado a lidar com esse tipo de sentimento. E se não aprendemos a lidar com isso, que é parte da gente, vamos acabar reprimindo. E toda repressão retorna como um sofrimento. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Irlanda, que era verão de 2011, e aí pra mim, como eu gosto de chamar, foram 2 meses de carnaval, né? Era Guinness barata, era dices, era after, era viagem, era passeio, ia aqui, ia ali, só que conforme o tempo foi passando e as coisas foram se assentando, os silêncios começaram a ficar maiores. O silêncio de não entender direito o que as pessoas falavam na rua, o silêncio de tentar me localizar nesse novo lugar que eu estava habitando, o silêncio das pessoas que ficaram do lado de lá do oceano. Não é a ausência de sons, porque não dá para viver em silêncio nos tempos atuais. É o silêncio de vozes conhecidas. O silêncio de voltar para a acomodação e não ter aquelas faces conhecidas e familiares para você contar como foram suas aventuras. Aqueles ombros conhecidos para você poder compartilhar suas descobertas, seus aprendizados, suas novas vivências. E o mais estranho, um silêncio dentro da minha cabeça. Quase como se eu tivesse esquecido a língua que me explicava quem eu era. E por um momento eu me vi fazendo um intercâmbio em mim mesmo. Escutando agora o que eu estou falando, eu começo a perceber que é nessa hora que você descobre que essa solidão, ela não é externa, ela é psíquica. Você se sente um estrangeiro até dentro de si. E isso não é ruim, de certo modo é até bom. Se você olhar para isso e começar a lidar com isso. Então vamos dar uma separada no assunto para olhar isso de formas diferentes. Vem comigo. Solidão e isolamento são coisas que se parecem muito, mas não são iguais. Não significam a mesma coisa. Solidão é esse espaço interno que você pode usar para elaborar, para refletir, para compreender. É o lugar onde você se encontra com você mesmo. É ali que você encontra explicações sobre si. E essas explicações só podem ser encontradas ali. O isolamento, por outro lado, é quando você foge do mundo, você corta os vínculos. E isso pode ser muito perigoso para a sua saúde mental. Porque aqui não é reclusão, é fuga. E se você não parar para pensar no que essa fuga está te protegendo, você pode acabar jogando a culpa disso exclusivamente no outro. O culpado vai ser o mundo, vai ser o petista, vai ser o bolsonarista, vai ser o roqueiro, vai ser o pagodeiro, vai ser a pessoa que fala bem inglês, a pessoa que não fala bem inglês, vai ser o brasileiro com passaporte europeu, o outro brasileiro que é estudante. Isso é um risco. Se você não prestar atenção, você pode cair na sua própria armadilha. Porque tudo isso se chama projeção. É só uma forma de você jogar no colo do outro uma culpa que no final é só sua. Muitas vezes o problema do seu mundo é você. Vem ver o dilema que o imigrante passa quase todos os dias. De um lado, tem essa solidão criativa, vamos chamar assim. Porque ela abre espaço para você se perceber, aprender mais de você mesmo, evoluir. Do outro lado, o isolamento pode se tornar uma prisão invisível, onde você vai adoecendo em silêncio, arrumando desculpas para se convencer a não sair. E como perceber isso, Mário? Me pergunte. Eu te respondo. A resposta é muito simples. Olhe para você. Se a sua solidão te ajuda a escrever, a criar, a pensar, a refletir, esse é um espaço de elaboração. Dê espaço, dê sala para essa solidão. É nessa sala que vão se revelar sentimentos que só podem vir à tona, vir para a consciência se você estiver sozinho. Mas se essa sensação te puxa para a cama, ela te promove um desligamento, ela te afasta de tudo e de todos, aí pode ser isolamento. E aí não é só saudade. Isso pode ser um sinal de que você precisa de ajuda. Você precisa de um lugar que te escute, um lugar que te acolha, um lugar onde você pode ser você
sem o medo do julgamento do outro. E só você pode fazer isso por você, porque é completamente compreensível. Você chega num lugar novo, começa a conhecer pessoas, ainda não tem aquela confiança construída e estruturada. Então como você vai sair se abrindo para todo mundo, não é mesmo? Só que é muito importante termos a noção de que esse se abrir para pôr isso para fora, para desabafar, mesmo que não tenha uma pessoa de confiança, é necessário que isso faça. Isso não pode ficar dentro de você. Qualquer tipo de raiva, frustração, tristeza tem que ser colocada para fora. Seja falando, seja escrevendo, seja desenhando. Porque dentro de você, isso só vai crescer, vai se tornar mais espinhoso, mais peludo e pode te adoecer. A solidão nunca vai desaparecer. Ela é parte integrante da vida de quem decidiu tentar a vida fora do seu país de origem. Mas você consegue transformar isso de um peso em força para atravessar, de um silêncio ensurdecedor para um ponto de autoconhecimento. E no final, quando você sai do seu país de origem para tentar a vida na gringa, se conhecer é essencial, porque você vai ser o seu próprio guia, você vai ser o seu próprio colo. Se você não se conhece, como que você vai saber qual que é o próximo passo? E aí que entra o perigo. Se você não define qual é o seu próximo passo, você pode acabar indo perguntar para outra pessoa que não sente as suas dores. E aí você deixa de viver pelo seu próprio desejo. E você fica dependendo do desejo do outro para esse outro dizer para você o que você tem que fazer da sua vida. Não faz nenhum sentido viver assim. Te pergunto aqui, você tem se dado o direito de ficar sozinho ou sozinha? Ou está apenas fugindo do mundo? Deixe suas reflexões e pensamentos aqui nos comentários. Talvez você possa descobrir que não é só você que se sente assim. Dificilmente será. Ninguém é único a esse ponto. Apesar de sermos seres subjetivos. Cada um é um, mas muito dificilmente quando falamos de imigração, essa dor, esse silêncio, essa solidão, dificilmente será uma coisa exclusiva de você. E às vezes, se conectar com outra pessoa que também precisa falar, pode formar um ambiente de troca muito grande, né? Afinal, todo imigrante é de fato um estrangeiro dentro de si. Nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se. E aquele abraço.